Bom, galera, a gente está aqui para falar sobre como a gente libera as novas funcionalidades da nossa plataforma global utilizando Feature Toggles, né? Então, esse é um dos assuntos muito importantes da nossa plataforma. Mas, antes disso, o que é a ADI, né? A gente é uma empresa holandesa de pagamentos que veio para o Brasil em 2011 para trazer a oportunidade dos nossos clientes de processar pagamentos. Então, conforme os nossos clientes globais foram expandindo, a ADI também foi expandindo, e em 2011 ela veio para o Brasil mais no mundo online e depois evoluiu até o mundo físico. Então, hoje a gente trabalha mais na parte do Omnichannel, que tem tanto o mundo online quanto o mundo físico. E a ADI, por ser uma plataforma global, a gente consegue processar mais de 80 meios de pagamento, né, ao redor do mundo, sendo uns muito conhecidos de vocês, como, por exemplo, Pix, Boleto, o Elo e a Hipercard, que são bandeiras brasileiras de cartão, né, e também alguns outros globais, que também podem ser conhecidos de vocês, como a 7-Eleven no Japão, Oxxo no México, e Alipay e o WeChat na China, entre muitos outros. A gente consegue, com isso, processar cerca de 50 milhões de pagamentos ao dia, isso sem contar datas comemorativas, como Black Friday e Singles Day. Isso tudo com uma presença global muito grande, de 27 escritórios ao redor do mundo, sendo que 7 deles são específicos de tecnologia, né, sendo 2 deles aqui no Brasil, um em São Paulo e um em São José dos Campos, né? E dando suporte para tudo isso também, a gente tem mais de 10 data centers ao redor do mundo, em diferentes regiões e continentes, que vão melhorar a nossa performance de latência e também algumas exigências globais e legislativas que a gente pode ter nessa região. A gente é uma plataforma única, né, de pagamento, então, com isso, a gente vai proporcionar para os nossos clientes uma única integração que ele pode, com isso, processar pagamentos ao redor do mundo inteiro. Ele não precisa, em cada país, se conectar novamente para a ADI, né? Então, se você olhar o fluxo de pagamento que a gente tem aqui no slide, a gente vai ver que você tem um comprador indo na loja, que pode ser tanto um aplicativo mobile, quanto uma loja física, quanto um website. E aí, esse estabelecimento vai passar por um gateway, por um antifraude, que vai verificar se aquele portador do cartão é ele mesmo, se tem algum indicativo de fraude naquela transação, para ir para o adquirente e depois para a bandeira, que pode ser Visa, Mastercard, Elo, e depois para o banco emissor, que vai dar o ok ou negar a transação. E, nesse fluxo inteiro, a ADI domina grande parte dele, sendo gateway, antifraude e o adquirente. Tá? Então, por isso a gente tem uma plataforma global e ter muitas responsabilidades perante isso, nem tudo funciona de uma forma tão simples assim. Que aí eu vou passar para o João Paulo falar o que é. Então, como a Vivi explicou, a gente tem cerca de mais de 600 desenvolvedores ao redor do mundo tentando colocar novas funcionalidades na nossa plataforma. Isso acaba sendo um grande desafio para a gente, porque então, como a gente tem uma plataforma única, é muito fácil para, que nem a Viviane explicou, para fazer a expansão, né? Se um merchant, um cliente nosso, opera numa região, ele quer expandir para um outro mercado, para um outro continente, de uma forma muito fácil, ele consegue ir para esse outro continente sem mudar a integração dele. Basicamente, algumas parametrizações que o time de suporte consegue fazer, isso já está resolvido. Só que, imagina só o caos que o que seria, né, se você não conseguisse, de uma maneira controlada, de fazer o rollout dessas novas funcionalidades, colocar isso, né? Pode ser um caos, porque tem um time na Austrália querendo colocar um meio de pagamento específico para eles, que é pertinente para eles, às vezes num horário que, às vezes, aqui no Brasil está totalmente no madrugada, por exemplo, e no Brasil a mesma coisa, ao contrário, então você vai ter sempre esse conflito de horários. Então, a ideia nossa é sempre ter uma maneira de você conseguir fazer esse controle, esse rollout, né, de novas funcionalidades de uma maneira mais controlada. Então, a solução que a gente acaba utilizando no dia a dia são os Feature Toggles, que é basicamente a ideia de você colocar interruptores no seu código, como se fosse um botãozinho de liga e desliga, para você conseguir chavear entre um código antigo e um código novo. Com o que isso acaba ajudando? Você consegue mudar esse comportamento do seu código sem precisar fazer um deploy novo. Então, imagina que você tem uma funcionalidade nova que você está lançando e você... Assim, como a gente trabalha com bastante integrações, a gente nunca sabe se aquilo vai estar 100% redondo ou não. Então, por mais que a gente faça testes em ambiente de beta, em ambiente de homologação, enfim,
quando vai para a produção, a gente sabe que a massa de dados é diferente, os inputs às vezes são diferentes, então a gente não consegue reproduzir 100% o cenário de produção. Então, para a gente, acaba sendo muito proveitoso ter essas chaves, esses interruptores, para poder ligar e desligar algum comportamento, caso alguma coisa ocorra fora do esperado, né? Então, a ideia dos feature toggles é mais ou menos isso. Então, o código é bem simples, é basicamente um if para a gente poder checar o estado desse feature toggle, para poder olhar se ele está habilitado ou não, e com base nisso a gente conseguir direcionar o fluxo do código para um caminho ou para outro. É basicamente isso. E as feature toggles, elas podem ser usadas de outras maneiras também, mas a gente usa basicamente controlando por porcentagens, ou seja, eu consigo escolher uma feature específica e dizer o quantos por cento que eu quero dos pagamentos que aquela feature seja aplicada, né? Então, na hora de fazer aquela checagem no código, a gente consegue dar uma porcentagem e falar que 10% dos pagamentos vão passar por aquele ponto e ter um comportamento diferente. E, lógico, a gente coloca uma série de logs e uma série de pontos para poder monitorar aquilo e ver o resultado daquele novo processamento, né? E aí, com base nisso, a gente consegue decidir se a gente aumenta ou não, né, a porcentagem dessas features. Outra maneira também de ligar as feature toggles são por contextos. Então, imagina que você tem, sei lá, milhares de clientes e você não quer que todos os seus clientes sofram com essa nova funcionalidade. Por que eu falo sofram? Porque pode ser que seja uma coisa catastrófica no começo. Às vezes pode ser. Como a gente quer evitar esse tipo de risco, como a gente sabe que a plataforma é global e tem clientes no mundo inteiro usando, a gente acaba tomando uma abordagem um pouco mais cautelosa nesse sentido. Então, a gente consegue fazer a ligação das feature toggles por um contexto de clientes, por meio de pagamentos específicos e também combinando toda essa estrutura com porcentagens. Então, a gente consegue ter de uma maneira bem segura fazer esse rollout de novas funcionalidades. Caso nada saia como planejado, a gente tem sempre a possibilidade de reverter, de reduzir a porcentagem de habilitação daquela feature toggle ou remover algum cliente ou algum usuário ou algum meio de pagamento daquele código lá, né? Então, basicamente, a gente não precisa de um deploy. É basicamente, sei lá, questão de segundos a gente consegue ver que o monitoramento não está como deveria. Então, a taxa de autorização, por exemplo, está mais baixa do que deveria. Então, a gente significa que tem a ver com aquele feature toggle que foi ligado. Então, a gente pode simplesmente reverter sem precisar de um deploy novo. E, lógico, existe uma série de outras aplicações para os feature toggles. Eu vou falar um pouquinho também do ciclo de vida dos feature toggles, como é que a gente utiliza, né? Porque, assim, pode parecer que é simples você simplesmente colocar um if no seu código e está resolvido, mas imagina que você tem, que nem eu falei, 600 desenvolvedores. Se cada desenvolvedor tiver de forma ativa ali, ou em validação, 3 feature toggles, você tem quase 2.000 feature toggles no seu código. Então, imagina que você tem quase 2.000 pontos de decisão no seu código para ir para um comportamento antigo ou para um comportamento novo. Isso acaba gerando uma dificuldade de manutenção do código e quanto mais código que você tem para manter, é mais complicado para você no dia a dia, né? Então, assim, qual que é o ciclo de vida que a gente acaba utilizando? Então, basicamente, no começo a gente faz alterações no código, sempre protegidas pelas feature toggles, para a gente conseguir alternar entre o comportamento antigo e o novo. Depois que esse código vai para a produção, a feature toggle é ligada, ou por porcentagem, ou por algum contexto específico, enfim, a gente consegue utilizar das duas maneiras. No segundo momento, a gente consegue iniciar o monitoramento. Depois que a gente liga a feature toggle, a gente tem que monitorar, né, para ver se tem algum efeito colateral que foi causado ou não. E a gente usa logs para isso, ou dashboards, ou até um time de suporte que a gente tem de monitoramento ativo, mas também eles utilizam uma série de dashboards e alertas automatizados para descobrir isso, se tem algum problema ou não. Depois que a gente monitora e viu que está tudo certo, tudo saiu como esperado, a gente basicamente aumenta o volume de pagamentos que passam por aquela feature toggle. Isso seria a fase do rollout, né? Então, isso acaba sendo um ciclo contínuo. Então, vamos supor que a gente inicialmente ligue uma feature toggle para 10% dos pagamentos e a gente monitora, viu que está tudo certo, a gente fala, me sinto seguro para poder aumentar isso para 30%. E assim sucessivamente. Então, a gente sempre mantém esse ciclo de monitoramento e aumento da porcentagem, até que a gente consiga garantir que toda a plataforma esteja sendo sensibilizada pelaquele feature toggle, né? E aí, o último passo foi o que eu tinha comentado, que é importante fazer, que é remover os feature toggles, para reduzir a complexidade do código no final das contas. Então, para a gente não precisar conviver com esses milhares de pontos de decisão ali sempre, né? Mas acaba acontecendo que alguns cenários a gente precisa realmente manter por mais tempo por questões de validações, porque como a gente trabalha com pagamentos, nem sempre a gente vai conseguir uma massa de dados, dependendo do tipo de pagamento, da região, do cliente, a gente não vai conseguir uma massa de dados suficiente para poder ter certeza que aquele comportamento está ok para a gente, para poder ligar para a plataforma como um todo. Então, a gente tem
Dependendo de cada caso, a gente consegue remover o feature toggle bem rápido, mas em alguns outros casos não. Agora a gente vai falar um pouco de alguns casos de uso que a gente usou como exemplo para poder trazer um pouco mais para o dia a dia, né, do uso dos feature toggles, no nosso dia a dia, na verdade, né? Vou pegar um exemplo que acontece, é um cenário mais abstrato, mas imagina um cenário, a gente acaba tendo que se integrar com diversos parceiros para poder processar pagamentos. Então, como a Viviane falou, a gente faz o papel de gateway em alguns cenários, de adquirente em outros, então a gente tem que fazer muita integração. E quem trabalha com desenvolvimento sabe que integração geralmente é a parte onde que dói mais pro desenvolvimento, né? Porque por mais que você alinhe documentação, converse como que tem que ser, alinhe as regras do jogo com o seu parceiro, sempre alguma coisinha não sai como planejado, né? Então, no nosso cenário, por exemplo, a gente tem sempre os parceiros envolvidos, né? Geralmente a gente tem integração com a bandeira vai ter integração com os emissores, e nem sempre a documentação da bandeira, da Visa, da Master, por exemplo, está 100% clara. Tem alguma coisa que pode ser interpretada de maneira incorreta, ou por nós, os adquirentes, ou pelos emissores. Isso pode acontecer. E aí, pensa num cenário que a gente descobriu um problema, viu que a taxa de autorização de um meio de pagamento específico não está como esperado, e a gente conversa com a bandeira, olha o manual da bandeira, tenta fazer o contato com alguns emissores, em alguns cenários, se a gente conseguir identificar que é um emissor específico. Nem sempre a gente consegue que a correção seja feita em tempo hábil, para a gente deixar o nosso cliente final, que é o merchant, satisfeito com o nosso resultado, porque no final das contas ele contrata a Adyen para poder processar os pagamentos. E se o problema é na Visa, ou na Master, ou em algum emissor específico, o nosso cliente não quer saber disso, né? Então a gente acaba tentando levantar hipóteses do possível problema, nesse cenário, quando a gente não consegue informações desses parceiros. Então a gente levanta hipóteses, e para cada uma das hipóteses a gente acaba criando feature toggles para cada uma delas, para a gente conseguir que a gente valide e cheque isso sem ter muita informação. Então, é como se fosse feature toggles para fazer de forma exploratória, pegar mais informações daquele problema. E aí, a gente aplica da mesma maneira que a gente explicou na parte do ciclo de vida, né? Então, a gente coloca esse código em produção, com uma feature toggle para cada uma das hipóteses que foi levantada. Geralmente, a gente coloca mais logs também nessa parte do código, para poder pegar mais informações. E aí, a gente consegue ligar uma a uma em produção, para a gente poder descobrir se, beleza, a hipótese que a gente levantou, que poderia ser a causa do problema, ela se concretizou ou não? Ou seja, como que a gente consegue ver isso? Olhando os dashboards, comparando taxa de autorização, por exemplo, anterior ao problema, durante o problema, né, e após ligar ao feature toggle. Então, a gente consegue fazer esses experimentos e descobrir se isso é efetivo. Lógico, a gente usa essa abordagem apenas nos cenários que a gente não tem as informações 100% claras, né, do que tem que ser feito. E aí, se a gente detecta que uma das feature toggles desse cenário, uma das hipóteses foi validada e tudo estava como esperado, a gente consegue fazer o rollout disso e aumentando a porcentagem até que a gente consiga aplicar isso de forma 100% na plataforma, né, para todos os nossos outros casos. E a Vivi tem outro caso mais interessante também. Sim, um pouco diferente do que o João falou, a gente pode também ter requisitos que vêm da bandeira para nós, para a gente ter que fazer uma alteração num campo da mensageria, ou até mesmo de um dos nossos parceiros que teve um campo novo, ou um campo já existente foi alterado, e a gente tem uma data específica para isso acontecer. Normalmente, as bandeiras têm releases com datas específicas, onde aquela modificação precisa ser implementada. E essa data nem sempre coincide com as datas das nossas releases, né? Então, para evitar que a gente tenha que fazer um deploy no meio de uma madrugada, totalmente fora do nosso schedule, a gente coloca as feature toggles para a gente poder, com que apenas naquela data específica, aquele código passe a ser utilizado, né? Então, a gente pode não só ligar apenas naquela data, como também ligar aos poucos naquela data, para ver se o comportamento da autorização não vai sofrer, garantindo que não só nós estamos preparados para aquele campo novo, mas como também os emissores estão preparados para aquele campo novo, e não afetar a plataforma inteira como um todo num passo de mágicas, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma escalonada, com um monitoramento específico, colocando logs específicos naquele ponto do código, para poder validar e fazer esse deploy o mais suave possível para os nossos clientes, né? Além disso, a gente pode ter algumas alterações requisitadas pela bandeira numa emergência, que a gente pode ter que ligar num patch emergencial, ou até mesmo numa release, mas a gente não quer forçar com que todos os nossos clientes sejam afetados por aquela mudança
sem a gente poder fazer testes mais específicos antes, a gente também pode usar a Feature Toggle para isso, garantindo que o comportamento antigo exista para a plataforma 95% das vezes e só 5% a gente consegue fazer com que aquele comportamento novo exista. E, assim, fazer todo aquele ciclo que o João mencionou, de ir elevando aos poucos, validando, e, ao validar 100%, a gente remove a Feature Toggle do código. Uhum. E esse conceito pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas é o que acaba dando a velocidade para a gente na hora de colocar novas funcionalidades ou trazer correções que os nossos clientes precisam, né? Então, a gente acaba... Na Adyen, a gente tem um item da nossa fórmula que é basicamente a gente lança as coisas rápido e vai iterando em cima dessas coisas. E ter os Feature Toggles é uma peça assim, imprescindível, essencial para a gente conseguir atingir esse tipo de objetivo, né? Para a gente não precisar esperar um ciclo de release e talvez demore, sei lá, uma semana, ou ter que pedir algum tipo de emergência para o time de operações, para poder implantar uma versão, mobilizar um time todo para poder realmente fazer a implantação, sendo que a gente consegue, basicamente, com uma chavinha liga e desliga, fazer esse tipo de alteração, né? Então, isso acaba sendo parte crucial da nossa produtividade, nossa velocidade para entregar de features em geral, né? A gente separou um slide para perguntas, mas eu escutei que a trilha Stadium não tem perguntas, né? Então, se alguém quiser conversar com a gente depois, a gente está por aí.